Nós somos 66 nessa turma, ela cresce a todo dia. Fico pensando, né? Eveline, se a gente voltar para o presencial, é tipo no Castelão, não é assim o nosso encontro, né? Mas sejam todos muito bem-vindos. Nós hoje vamos começar a nossa segunda unidade, aí é começar mesmo. A Júlia que está na biblioteca. Júlia, a primeira vez que eu vi, eu vou contar isso, está gravando, mas não tem problema. Eu estava acompanhando a sessão de julgamento da Câmara, da primeira Câmara de Direito Privado, onde eu trabalho lá no tribunal. O desembargador com quem eu trabalho faz parte da primeira Câmara de Direito Privado. Júlia, e aí um advogado foi fazer uma sustentação oral e eu fiquei impressionado com o escritório dele, sabe? Aquele escritório irado, tal, eu achei lindo o escritório. Eu acompanhando aqui a sessão. Aí chamei minha esposa para mostrar, disse, olha que escritório lindo. Aí ela olhou achando que eu estava brincando, né? Porque ela é muito inteligente, Camilinha, e viu o que eu não vi, que era um fundo falso. Ele não estava no escritório, era um mero fundo de tela, né? E aí, de repente, o advogado sumiu e apareceu, né? Disse, viu? Fez igual aquele cara no TikTok, viu? Como não tem. Então, assim, eu confesso que, apesar de ser um cara cibernético, fui pego nessa. Aí, na sessão seguinte, apareceu outro no mesmo escritório e disse, realmente, né? Porque é diferente do Samuel, que a gente percebe que Samuel está onde for. É completamente diferente, não é o caso, né? Então, exato, Rafa. Rafa, e é relativamente barato, né? Qualquer um pode estar, né, falando aqui do Palácio de Versalhes, né? Uma coisa realmente dos mais legais. Queridos, então sejam realmente muito bem-vindos. Essas brincadeiras é só para a gente tornar a aula um pouquinho mais light do que a gente tem que ter. Nós vimos na aula passada os atos de comunicação do processo, e aí vamos começar hoje a nossa segunda unidade. Vou só aqui compartilhar minha tela para que a gente possa ter uns slides. Eu vou colocar já daqui a pouquinho esses slides no AVA. Esses especialmente não estavam no AVA, porque eu fiz uma alteraçãozinha, e aí eu ainda vou os colocar. Então, a gente vai tratar hoje, Fernandinha, de o início de uma unidade, que são o estudo das provas do processo penal. É uma unidade das mais importantes, Jamile, porque, já adianto, as provas em qualquer processo, especificamente no processo penal, representa o recheio que você vai dar a essas provas. Então, ela representa efetivamente o recheio, né, que eu tenho ao processo. Ora, se o processo tem como objetivo, né, chegar ao final com uma decisão, Priscila, as provas, esse conjunto de provas que nós vamos ter, representam os instrumentos que permitirão ao julgador fazer efetivamente esse juízo, essa decisão, essa tomada de posição em relação ao caso concreto. É por isso que, de certa forma, sob determinado aspecto, Camilinha, as provas são os elementos mais importantes de processo. Porque, repito, elas são um recheio. De nada adianta eu ter toda a casca do processo, com todas as formalidades que aquele processo, de alguma maneira, nos impõe, se eu não tiver o respectivo recheio do processo. Então, diante disso, é uma matéria fundamental. E como é que nós vamos tratar essa matéria? Na aula de hoje, nós vamos conversar um pouco sobre a teoria geral das provas. E nós vamos ver os 3 primeiros artigos que tratam da prova no processo penal. Os artigos 155, 156 e 157 do Código de Processo Penal. A partir de quarta-feira, Rafa, Ruth e Raquel, eu vou estudar com vocês as provas em espécie. A partir de quinta-feira, a gente vai ver as provas em espécies.
Então, a gente vai estudar, por exemplo, a perícia, o interrogatório, as testemunhas e todos os demais elementos que a gente vai ter a partir disso. Então, hoje a gente entende a teoria geral e a partir de quinta-feira a gente começa a ver as estruturas especializadas e específicas que vão levar ao juiz tomar a decisão. O que eu quero que vocês tenham em mente ao terminarmos essa unidade, Jamile, é que a gente compreenda essas provas que eu vou apresentar para vocês como aquele cardápio de um restaurante. Você chega ali num restaurante, você tem ali diversas opções em que você vai pedir. Normalmente as pessoas normais, não é o meu caso, diversificam, pedem uma coisa ou outra. Eu tenho uma tendência horrível de pedir sempre o mesmo prato. É uma coisa realmente, uma limitação minha. Eu acho que é medo de arriscar, eu sempre peço o mesmo prato. E uma vez ou outra que eu mudo, aí dá zebra. Não tem jeito, aí eu volto para o mesmo prato. Pois é, Isabel, eu sempre fico naquela, pô, mas aqui tá garantido, esse aqui é bom, aí acaba arrisca. Normalmente não dá, não dá. Eu me lembro de uma vez, eu não sei onde foi, tem duas coisas que eu tenho um verdadeiro horror. Horror. Um horror, Fernanda, absoluto. Minha família, minha esposa brinca muito comigo. É maracujá. Tem um horror a maracujá. Só de pensar em maracujá já repugna. E brócolis. Rafael, você tem que comer brócolis para salvar a sua vida. A minha vida não vale tanto, gente. Entendeu? Simples assim. Né? E aí uma vez fui mudar de prato e o prato ele era um negócio de brócolis com molho de maracujá. Acho que isso me traumatizou ad eterno. E Yasmin, ninguém é normal, né? Ninguém é normal, ninguém é perfeito, né? Então, Matheus, eu poderia aqui sem muito esforço, sem me concentrar muito, te dar pelo menos 200 coisas melhor do que brócolis. 200, né? Sem um esforço muito Eu grande. também gosto, mas a melhor coisa do mundo aí também. Tá um pouco Calma. exagerado. Professor, o melhor salgado do Handful é o de brócolis com ricota. Tem que aceitar. Salgado rende foi horrível. O cara tá com vontade de voltar para o Unifor pelo salgado do Rendifu é porque realmente a pandemia mexeu com a gente. Então, veja só. Essas provas que eu vou apresentar para vocês a partir da próxima aula funcionam como aquele cardápio em que o juiz vai ter ali à disposição dele todas aquelas provas e vai aplicar, Samuel, no caso concreto, as que ele julgar mais pertinentes. Então, essa é a nossa caminhada aqui no estudo das provas. Hoje a gente vai ver a teoria geral e, a partir, efetivamente, da próxima aula, nós vamos ver as provas em espécie para que a gente possa trabalhar. Mas vamos aqui do começo, né? Primeiro, entender se existe, se é possível, uma teoria geral da prova. E a doutrina responde afirmativamente a essa pergunta, de sim, é possível, porque por mais que nós tenhamos, Samuel e Mateus, especificidades em cada uma das provas, imaginar a existência de uma teoria geral sobre as provas é, sem dúvida nenhuma, imaginar que nós vamos ter ali uma estrutura geral, uma estrutura ampla, que nos dá, Samuel, acima de qualquer coisa, balizadores em relação à prova. Por quê? A gente vai voltar já a essa ideia, mas quando a gente trabalha com processo, isso não vale apenas para o processo penal, Jamile, vale para todos, a gente precisa entender, Letícia, que os fins não justificam os meios. O juiz tem a obrigação de prestar a jurisdição da melhor forma, da forma mais adequada, da forma mais calibrada. Isso, sem dúvida nenhuma, é uma obrigação judicial que a gente precisa ter. Porém, ele não pode, em nome dessa busca por uma decisão justa, atropelar e admitir qualquer tipo de prova. Então, a necessidade da existência de uma teoria geral das provas decorre inegavelmente, decorre necessariamente dessa preocupação do processo de delimitar e balizar ali uma estrutura geral, para que a gente possa dizer, olha, eu posso ir até aqui, eu posso ir desta forma.
Até porque isso tem uma íntima ligação com duas ideias que eu queria desenvolver com vocês agora. Um conceito de prova e principalmente, Fernanda e Sara, a questão da função da prova no processo. Eu poderia definir a prova, Camilinha, como aquele instrumento de informação admitido em direito que vai permitir ao juiz uma percepção, uma reconstrução do que aconteceu no fato. E aqui a gente já vai ter que entender, e esse é um dos pontos essenciais da nossa aula de hoje, qual é a função da prova. Percebe o seguinte, vocês aprenderam lá atrás, é um dos primeiros, dos primários conceitos, Xará, que a gente aprende no direito, que é o seguinte, Eduarda, a ideia da subsunção. Então, quando eu trabalho com subsunção, Margarida, eu tenho a subsunção do direito ao fato. Acontece um evento, acontece um fato, e este fato, sobre ele, eu vou aplicar o direito correspondente. Essa é a essência da tomada de decisão judicial. Um juiz, né, ele é efetivamente, a gente pode definir, voltando um pouquinho, Isabel, o conceito como prova é aquele instrumento de informação admitido em direito e que permite ao juiz formular uma compreensão sobre o fato. Isso seria basicamente a prova. E aí o que é que vai acontecer? Muito bem, Rafa, exatamente isso que a Rafa coloca aí. Percebam o seguinte, a atividade judicial, a atividade jurisdicional, ela é, Samuel, marcada basicamente por essa conexão. Subsunção direito, fato. O juiz olha para o fato, olha para o direito e faz a conexão disso. Qual é a questão essencial, Manuela? O juiz, eu estou falando aqui especificamente do juiz criminal, obviamente, Matheus, ele conhece o direito. O juiz conhece o Código Penal, o Código de Processo Penal, as leis processuais penais, as leis penais, ou seja, essa parte da equação o juiz conhece, Samuel. Domina bem. Agora, o que o juiz não tem, a princípio, Camilinha? O fato. Porque o juiz, convenhamos, ele não presenciou o momento em que o agente subtraiu a bolsa do outro, lesionou o outro, constrangeu o outro. Então, o juiz tem que montar na cabeça dele, Samuel, uma equação básica. Direito mais fato. O direito ele tem, o fato não. Então, como é que ele vai criar na cabeça dele esse elemento que é essencial para que ele possa decidir? Porque seria direito mais fato igual a decisão. Como é que ele consegue completar esse espaço, essa variável? Através das provas. Então, as provas, Rafa, é o conjunto probatório, o conjunto das provas representa esse instrumento que vai permitir ao juiz recriar na sua cabeça, recriar na sua dimensão básica, a ocorrência daquele determinado fato. Explicando de uma outra maneira. Por óbvio, né, Fernanda e Levi, o juiz não presenciou aquele evento. Mas esse conjunto probatório, esse conjunto de informações, Karen, testemunhas, perícia, documentos, permitirão ao juiz reconstruir o fato na sua cabeça. É como se o juiz sentasse, Samuel, e visse ali as provas passando na sua frente, tal qual um cinema, e ele visse naquele filme
a história que ele precisa enfrentar. E aí ele faz a subsunção. Ele já tinha o direito, as provas dão a ele o fato, e aí ele fecha uma coisa com a outra. Até aqui tá beleza? Tá tranquilo? Eu vou perguntar isso várias vezes, muitos de vocês foram meus alunos e sabem o quanto eu tenho essa preocupação de saber se o ritmo está confortável, está cômodo para vocês, se as coisas estão caminhando bem, tá? Posso seguir em frente, tá tudo beleza, né? Então eu trago para vocês aqui um conceito, eu gosto muito dessa definição do professor Eugênio Pacelli, que ele diz o seguinte: a reconstrução dos fatos investigados no processo, buscando a maior coincidência possível com a realidade histórica, isto é, com a verdade dos fatos, tal como efetivamente ocorrido no espaço e no tempo. Então, Roberto, de certa forma, essa é uma definição muito didática da função da prova. A prova serve para isso. Reconstruir na cabeça do julgador, reconectar o julgador com aquele determinado evento. Veja, em outras palavras, mas com a mesma ideia, nos diz aqui o professor Guilherme de Souza Nutti. A prova é a demonstração lógica da realidade no processo, por meio de instrumentos legalmente previstos, buscando gerar no espírito do julgador a certeza em relação aos fatos alegados e, por consequência, gerando a convicção objetivada para o deslinde da demanda. Então, entende o seguinte: o processo penal, de há muito, alguns de vocês, Levi, Camila e outros, foram meus alunos de processo penal 1, e nós conversamos muito no semestre passado sobre o princípio da verdade real. A gente percebe que esse princípio, Samuel, foi ressignificado pelo processo. No século passado, quando esse princípio me foi ensinado, quando eu estava na graduação em Direito, me disseram: a verdade real é o princípio que vai dizer que o processo penal vai buscar a verdade verdadeira. O processo avançou, a doutrina processual penal avançou, Fernanda, para dar uma baixada de bola. Para dizer: olha, processo penal, baixa a tua bola. Não tem esse negócio de verdade verdadeira. Não dá para a gente trabalhar com um conceito de a verdade absoluta. Então o processo vai baixar a bola, Samuel, para dizer o seguinte: olha, não adianta perseguir a verdade. Para aproveitar uma linguagem olímpica, né, já que nós saímos aí das Olimpíadas, não adianta a gente colocar o sarrafo lá em cima. A gente não vai conseguir saltar isso aqui. Vamos baixar a bola e vamos dizer o seguinte: olha, o que o juiz criminal precisa não é ser detentor, Roberto, de uma verdade plena e restrita e absoluta. Até porque, convenhamos, o conceito de uma verdade absoluta é um conceito que não é bem tratado na ciência. Porque a ciência parte da ideia clara de refutabilidade. Quando eu falo em ciência, qualquer que seja ela, no nosso caso, o direito, uma ciência social aplicada, eu estou falando de um ramo do pensamento humano que tem por definição, que tem por lógica, a refutabilidade. O que é verdade hoje, Samuel, não será amanhã, talvez, para o pensamento científico. É diferente de uma lógica de um pensamento religioso ou mesmo de um pensamento filosófico. E aqui eu tenho muito cuidado nos tempos atuais de explicar alguns conceitos que a princípio eu não precisaria explicar, ou algumas colocações que eu faço. Quando eu digo que a apropriação de uma verdade absoluta, ela não é uma apropriação da ciência. O pensamento de ter uma verdade absoluta é um pensamento mais propício, por exemplo, numa lógica religiosa. Eu não estou aqui dizendo que a religião é melhor ou pior do que a ciência. São apenas categorias diferentes. Que isso fique muito claro. Então, a gente tem categorias distintas, formas de pensar distintas. Então, o processo penal, com o braço do pensamento científico do direito, ele baixa a bola para dizer o seguinte: juiz, cara, verdade absoluta você não vai encontrar. O que você precisa ter, Priscila, é um maior grau de convicção, de segurança para decidir.
É por isso que a gente vai trocar, vocês devem se lembrar dessas conversas em processo penal 1, a gente vai trocar o conceito de verdade por um conceito de verossemelhança. Eu abandono aquela ideia de verdade, absoluta e restrita e tal, e trago para um conceito de verossemelhança. Essa é a lógica que a gente vai ter aqui. É esse o raciocínio essencial que nós vamos ter aqui. Então, a prova, ela vai ser o instrumento que eu tenho, não para alcançar a verdade absoluta sobre o fato, porque a gente sabe que essa verdade absoluta dificilmente será alcançada. Mas a prova será um instrumento, e aí, olha essa definição do professor Nutt. A finalidade da prova é a produção do convencimento do juiz no tocante à verdade processual. Vale dizer, olha o que ele diz aí. A verdade, Samuel, possível de ser alcançada no processo, seja conforme a realidade ou não. Então, claramente, o direito dá uma pisada na bola e diz, cara, não dá, vamos baixar aqui o sarrafo. Não dá para a gente dizer que a gente vai encontrar a verdade plena, insofismável, absoluta sobre o evento. O que a gente vai encontrar é uma verdade possível, mas suficientemente segura para que o juiz tome a decisão dele. Uma verdade que dê ao juiz, Roberto e Ruth, uma segurança de que ele está a tomar a decisão certa. Uma verdade que dê ao juiz, Fernandinha, a ciência de que ele tem uma boa compreensão do fato. E aí, de posse dessa boa compreensão do fato, dessa possível e razoável compreensão do fato, aí ele pode, Samuel, fazer a lógica da subsunção do direito ao fato. Então, isso foi um processo muito interessante de amadurecimento do processo penal. Repito, da forma que me foi ensinado há algum tempo atrás, era uma coisa absoluta, quase que dogmática, que o direito processual penal teria que perseguir. A gente baixa a bola para dizer, não, é uma verdade possível dentro dessas circunstâncias e, principalmente, que dê ao juiz uma segurança de que ele está tomando a decisão correta. E aí eu trago um raciocínio que eu gostei muito de um colega de vocês hoje pela manhã, na turma da manhã, quando eu estava conversando sobre isso, um colega de vocês usou uma lógica que eu achei muito bacana, Samuel. Ele disse o seguinte, Rafael, uma prova de que há essa possibilidade da refutação e, portanto, eu não posso buscar essa verdade absoluta, é a existência no processo penal da ação de revisão criminal. No final do semestre, Lívia, literalmente no final do semestre, porque isso vai ser a última coisa que eu vou ensinar a vocês, a gente vai conhecer Juliana and Juliana, né? Tem Juliana ao quadrado. Julianas, nós vamos conhecer no finalzinho do semestre, a última unidade que a gente vai estudar, a revisão criminal. A revisão criminal é uma ação que eu dou à defesa, que eu entrego à defesa, é a legitimidade da defesa, que tem como objetivo desconstruir, desfazer, Samuel, a coisa julgada. Então, percebe, se eu imagino a criação de uma ação que tem como estrutura, como uso, como objetivo, o desfazimento da coisa julgada, é porque eu estou trabalhando com a possibilidade da refutação. E aí o ciclo científico fecha. Então, para a gente fechar essa primeira grande parte da aula, o objetivo da prova é permitir ao juiz, permitir ao julgador a reconstrução na sua cabeça da verdade possível sobre aquele fato. Verdade essa segura o suficiente para que o julgador possa decidir a melhor forma de aplicar o direito naquele caso concreto. Tudo bem? Agora, avançando, a gente já tem, portanto, essa finalidade. Eu queria falar um pouquinho sobre os sistemas de prova. Posso sim, Júlio? Voltando aqui. A finalidade
máxima da prova, como o professor Nutti nos coloca, é permitir ao julgador, Júlio, reconstruir na cabeça dele uma verdade aceitável, possível sobre aquele fato, mas principalmente segura o suficiente, concreta o suficiente, para que ele possa decidir. O que a gente faz é aperfeiçoar esse conceito, Júlio, e isso é o que o processo penal contemporâneo e moderno vai fazer, para dizer o seguinte: olha, eu não quero mais aquela verdade quase que utópica e dogmática. Eu não preciso disso. Eu preciso apenas que esse conjunto de provas, esses elementos de prova, deem ao juiz, deem ao julgador a certeza, uma segurança confortável de que efetivamente o fato aconteceu e aconteceu naquelas circunstâncias, para que ele possa, sobre esse fato, decidir. Então, a função da prova, por isso que eu insisto, eu gosto muito dessa definição do professor Nutti, em que ele diz que a finalidade da prova é chegar a uma verdade possível sobre o fato. Verdade possível sobre o fato que autoriza, efetivamente, o julgador a tomar uma decisão segura. Diga, Manuela. Não, professor, sem querer, que meu telefone estava caindo, eu cliquei sem querer para levantar. Salvou o telefone, pelo amor de Deus. Salve o bichinho. Sobre o sistema de provas, nós temos vários sistemas possíveis. Se a gente analisar o direito comparado, Camilinha, a gente vai ver vários sistemas possíveis. Existem alguns países que adotam como regra o chamado sistema da prova tarifada. O que esse sistema nos sinaliza? Ele vai dizer, Júlio, e ele vai construir um sistema, Samuel, de uma correspondência. Eu vou longe agora. Eu quero ver quem lembra disso. De uma correspondência bionívoca, é o novo, né? Entre fato e prova. O que o sistema tarifado, ou os países que adotam o sistema tarifado como regra, propõem? Ele vai dizer o seguinte: eu vou ter um conjunto de provas, e esse conjunto de provas vai estar diretamente, querida Jamile, vinculada aos fatos, de forma a vincular, amarrar essas relações. Explicando de uma forma mais didática, o sistema da prova tarifada, Isabel, vai trazer uma relação direta. Para provar isso, use a prova X. Para provar isso, use a prova Y. Para provar isso, use a prova H. É assim que funciona um modelo processual baseado no sistema de prova tarifada. Cada fato, cada evento, cada circunstância deveria ou deverá ser provada por uma ferramenta específica. O nosso modelo brasileiro, no entanto, é outro. A regra no Brasil, Ítalo, é que a gente use o modelo do sistema de livre convencimento motivado ou persuasão racional. Claro, Ruth, a gente pode, eu vou repetir porque a Rutinha é boa, eu posso imaginar o seguinte: o sistema tarifado, Ruth, é um sistema em que a legislação processual penal ela vai definir, dentro quase que de uma relação de tabela, de planilha, que tipo de prova provará tal fato. Então ela vai dizer o seguinte: para provar isso, isso e isso, use só a prova testemunhal. Para provar isso, isso e isso, use a prova documental. Para provar isso, isso e isso, use a prova pericial. Ou seja, é como se ela criasse ali relações diretas de correspondência, dizendo, Ruth, tal fato é provado de tal maneira. E só, e acabou, e eu não posso sair dali. Daí porque a gente vai falar de sistema de prova tarifada, ela está carimbada ali. Para provar isso, eu tenho que usar a prova X. Consegui explicar melhor agora, Ruth? O nosso modelo é outro. O nosso modelo
é da liberdade probatória. O nosso modelo é do juiz ter a livre opção de usar, Samuel, a prova que quiser para provar aquele evento. Então, a ideia do modelo brasileiro, que é o modelo mais adotado no mundo, pelo menos no mundo ocidental, é isso. Juiz, você tem esse cardápio de provas, as utilize da forma que você quiser. Eu já te ouço, Isabel, deixa eu só fechar aqui o raciocínio. Essa é a regra. Então, no Brasil, Júlio, a regra é a liberdade probatória. Em alguns casos, preste atenção, em alguns casos, em algumas circunstâncias, de alguma maneira, em algum aspecto, é que eu irei, Samuel, exigir a produção de uma determinada prova para aquele determinado evento. Isabel, alguns países ainda adotam, por exemplo, o Japão é um país que adota esse modelo. Tá? Na Europa, há uma forte atuação desse modelo ainda no direito francês. Tá? Então, existem alguns países que adotam, mas não são tantos assim. Então, no Brasil, a regra é a liberdade probatória. Em alguns casos, em caráter, Jamile, excepcional, e se é excepcional, Samuel, a lei vai ter que me dizer de forma expressa, é que nós adotamos a ideia da prova tarifada. Por exemplo, o maior de todos os exemplos, Camilinha, a gente vai ver na quinta-feira. Quinta-feira, depois de amanhã, nós vamos estudar a prova pericial. E uma das primeiras coisas que eu vou comentar com vocês na quinta-feira é de que o Código de Processo Penal diz, lá no artigo 158, que os crimes que deixam ou que produzem vestígios, o que é o vestígio? É um resultado concreto da prática criminosa. Por exemplo, o cadáver, no caso do homicídio, é um vestígio do homicídio. Ele é um evento concreto. Eu consigo. O vestígio é aquele produto do crime, aquele resultado do crime, é aquela consequência do crime que eu consigo pegar, consigo olhar, eu consigo cheirar. Esse resultado material do crime é o que a gente vai chamar de vestígio. O Código de Processo Penal, no artigo 158, eu vou só tocar nisso porque a gente vai aprofundar na próxima aula, diz que os crimes que deixam vestígios devem ser provados pela prova pericial. Neste caso, Isabel, a gente sai da regra, que é a liberdade probatória, e vamos para uma prova tarifada, carimbada. Então, neste caso, excepcionalmente, a lei processual penal está dizendo, olha, para provar este evento, que evento? O vestígio do crime, você tem que usar essa prova específica. No caso, o exame de corpo de delito. Mas a regra, insisto, é o sistema de livre convencimento motivado. O juiz tem diante de si os elementos de prova que ele tiver, que quiser e que puder usar. E aqui um elemento importante, eu queria muito que vocês bem compreendessem isso e me digam se eu não consegui explicar satisfatoriamente. Não há no processo penal, Manuela, o que já existiu há tempos atrás, João, que é a prova de ouro. Algum tempo atrás, havia no raciocínio do processo penal, Samuel, a prova de ouro. A prova das provas, a rainha de todas as provas. O que era a prova de ouro? A confissão. Durante séculos, o processo encarou a confissão, Isabel, como a prova definitiva. Minha querida Gerlene, se eu tivesse a confissão do réu, eu não precisava de mais nada, acabou. O réu está dizendo, cara. Hoje, e não é necessariamente de hoje, essa construção vem desde o século XIX, desde o século XVIII, na verdade, período pós-revoluções, a gente vai entender
que o juiz não deve estar preso, vinculado a uma única prova, Samuel, por mais importante que ela seja. O juiz deve olhar o panorama geral das provas. Eu vou usar uma alegoria aqui que vai ajudar a gente a compreender o que eu estou querendo dizer. Imagina, Eveline, todos vocês já viram um mosaico. Sabe um mosaico numa parede, num quadro, Samuel, que você tem pequenas pecinhas ali de madeira, ou de cerâmica, ou de tecido, cada uma de uma cor? E aí você, quando se distancia daquele mosaico, daquela tela, você vai ver, Eveline, que tem uma cor predominante. Tem uma cor ali que domina. O azul se sobrepõe, o vermelho se sobressai. Na prática, nem todas as peças são azuis ou vermelhas, mas uma cor vai se destacar. Fernandinha, essa é a relação que a gente tem com a prova. O juiz vai ter diante de si, quando ele termina o processo, esse mosaico. Ele vai ter aqui, Emerson, um interrogatório, uma testemunha, outra testemunha, uma perícia, um documento, mais outro documento. O que o juiz vai fazer? Ele vai olhar esse panorama de provas, porque ele teve liberdade para as produzir, e vai tomar a decisão dele não com base em uma, mas com base no preponderante, na cor que sobressai. Aqui, Samuel e Manuela, é importante que a gente entenda isso. Eu não exijo do juiz que ele tome a decisão com base em uma única prova, a prova de ouro. E também, Camila, eu não exijo que ele tenha unanimidade da prova. Até porque dificilmente você vai conseguir num processo unanimidade em relação à prova. O que basta ao juiz é que quando ele olhe para esse painel de provas, ele consiga extrair dali uma convicção que fundamente a sua decisão. Daí porque não é importante, é uma coisa que se tornou desimportante ao longo do tempo, Gerlene, a gente tentar buscar uma hierarquia de provas. Meu querido Samuel, no século passado, quando eu estava na Unifor, na minha graduação, me ensinaram assim: a prova pericial vale mais do que a prova testemunhal, que vale mais do que a prova pericial vale mais do que a prova documental, e a documental, por sua vez, vale mais do que a prova testemunhal. E tinha alguns autores e alguns professores, Juliana, que usavam a expressão que eu reputo muito grosseira, que dizia que a testemunha seria a prostituta das provas. Além de muito grosseira, ela está errada. Aqueles que diziam isso, diziam que a testemunha valeria menos porque eu poderia, Júlio, corromper uma testemunha. Ora, eu não posso corromper um perito? Eu não posso falsificar um documento? Cadê essa coisa tão importante que as outras provas têm? Então, na verdade, o processo mais moderno, mais contemporâneo, ele vai perceber que não adianta, não vale a pena gastar energia hierarquizando de forma abstrata, Samuel, as provas. Porque, na verdade, o que interessa é saber, no caso concreto, naquele processo específico, quais serão as provas mais úteis para a reconstrução na cabeça do julgador daquele fato. Pode ser que em determinado processo, Isabel, a prova pericial seja mais útil do que uma prova testemunhal. Mas em outro, a prova testemunhal tem a maior importância. Daí porque não é conveniente, na verdade não é nem correto a gente simplesmente hierarquizar. Não, a prova testemunhal vale X, a prova pericial vale Y. Todas estão ali à disposição do juiz para que ele livremente as produza e possa, ao final, perceber no conjunto probatório qual é a realidade sobre o fato. Uma última coisinha sobre o sistema de provas, só uma menção, vocês já viram isso no semestre passado, mas só para fechar aqui a ideia, de que tudo isso que eu falei, de que o juiz vai ter que olhar a prova, de que o juiz reconstrói na cabeça dele a prova,
de que o juiz vai reconstruir o fato a partir da prova, do conjunto probatório, de que não há prova de ouro, de que não há uma prova definitiva. Tudo isso, Jamil, vale para o juiz técnico, o juiz togado, o juiz de direito. Mesma coisa o desembargador ou o ministro. O desembargador, meu chefe, com quem eu trabalho no tribunal, que é um juiz técnico, um juiz de segundo grau, toda decisão que a gente propõe a ele, como assessores, Samuel, ele nos cobra. Está no processo? Tem prova? Tem fundamento? Porque é o trabalho do juiz técnico. Isso não vale para o jurado. E aqui eu não estou fazendo nenhum juízo de valor, estou fazendo uma constatação técnica. O jurado, vocês sabem que o jurado lá no júri decide com base na sua íntima convicção. Ele vai decidir com base na sua íntima e pessoal convicção. O que isso significa? Que ele, pelo seu sentimento íntimo de justiça, próprio de justiça, decidirá aquela determinada matéria. Então, enquanto a prova tem um valor vinculativo ao juiz técnico, Ruth, a prova para o juiz, para o jurado, perdão, por força da aplicação do princípio da íntima convicção, terá valor meramente persuasivo. Porque, no fundo, o jurado decide do jeito que ele quiser. Claro, a gente vai estudar mais à frente tanto a estrutura do procedimento do júri, quanto os recursos que eu posso usar no júri, e nós vamos compreender e entender que há um sistema recursal que tenta, Samuel, pelo menos evitar que eu tenha decisões tão desarrazoadas dos jurados. Mas o jurado decide com base no seu sentimento íntimo e próprio de justiça. Vamos ver agora o que nos diz os 3 artigos que formam no Código de Processo Penal a chamada Teoria Geral das Provas. São os 3 primeiros artigos que tratam do título das provas. Veja aí o que nos diz o artigo 155. O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas. Então, o que ele está me dizendo aqui é o seguinte: juiz, para que o senhor julgue a ação, o senhor precisa estar fundamentado em provas. E as provas que valem para fundamentar a sua decisão são as provas produzidas durante o processo judicial, na fase judicial. Porque são essas provas, Isabel, que passaram pelo contraditório, pelo conflito entre acusação e defesa, por essa fricção entre a acusação e defesa. Então, estas são as provas que o juiz vai ter que usar para decidir. Veja, diz o artigo 155 que ele até pode usar uma prova lá do inquérito, lá da investigação, Samuel. Desde que ele não faça isso de forma exclusiva. Olha o que ele está dizendo. Não podendo fundamentar a sua decisão exclusivamente nos elementos informativos. Então, percebe o que ele está colocando aqui? Ele está dizendo, juiz, preste atenção, cara. Na sua decisão, você até pode citar uma prova do inquérito policial. Mas essa prova do inquérito policial não pode ser a sustentação da tua decisão, o pilar da tua decisão. Os pilares que sustentam a tua decisão são as provas produzidas durante o processo judicial, no fórum, para a gente usar uma linguagem bem direta. Você pode dar uma temperada, dar aqui uma floreada, um embelezamento com a prova do inquérito. Não há nulidade se o juiz, na sentença, Samuel, fizer referência a uma prova que existe só no inquérito policial. O que ele não pode é só utilizar essas provas. Então, o artigo 155, ele não é à toa que ele é o primeiro artigo que trata de provas no processo penal, ele vai dizer exatamente isso.
que o sistema brasileiro é esse sistema do livre convencimento, mas um livre convencimento batizado, balizado, fundado numa prova contraditada, numa prova que as partes puderam interagir com ela, refutá-la, confirmá-la, ratificá-la de alguma maneira. O artigo 156, ele vai definir o ônus da prova e ele vai trazer uma certa capacidade instrumental ao juiz. Ruth, veja o que diz aqui o caput do 156. A prova da alegação incumbirá a quem a fizer, sendo, porém, facultado ao juiz de ofício. Então, ele estipula aqui, Camilinha, a regra. A regra é quem alega prova. Muito cuidado com isso, Manuela, porque nós temos uma tendência equivocada. Stephanie, vou já colocar. Eu não coloquei porque eu finalizei esses slides agora de tarde, porque eu quis fazer uma alteraçãozinha. Assim que terminar a aula, eu já carrego lá, tá? Nós temos uma tendência, Isabel, Stephanie, Fernanda, a raciocinar, e é um raciocínio equivocado, Samuel, de que a acusação no processo penal precisa provar tudo. Isso não é verdade. Isso não é verdade. O que a acusação precisa provar é o que ela está alegando. Aquilo que é alegado pela defesa, aquilo que a defesa traz para o processo, aí cabe à defesa provar. Claro, a acusação, ela a princípio, Stephanie, tem um peso maior na obrigação de prova. Porque cabe à acusação basicamente provar autoria, materialidade e tipicidade. Então, basicamente, Samuel, o que a acusação precisa provar? Que o fato aconteceu, que o réu foi autor ou partícipe do fato, e que esse fato que o réu realizou, na lei está definido como crime. Agora, não significa dizer que a acusação precisa provar tudo. Por exemplo, imagina comigo, Lívia, que a defesa trouxe a tese de legítima defesa ou de estado de necessidade. Quem está alegando que agiu em estado de necessidade ou legítima defesa é o réu. Então, cabe a ele provar isso. Então, a regra é simples. Quem quem traz para o processo aquela informação, aquele argumento, é quem vai ter que fazer a prova. Agora, o Código de Processo Penal, de forma expressa, confere ao juiz a capacidade instrumental de produzir prova. O que ele vai nos dizer? Facultado, portanto, autorizado, permitido, aceito que o juiz de ofício ordene provas, mesmo antes de iniciar a ação penal, a produção antecipada de provas consideradas urgentes e relevantes, observando a necessidade, adequação e proporcionalidade. E ainda, determinar, agora já no curso da instrução, já na fase judicial, ou antes de proferir sentença, a realização de diligências para dirimir dúvidas sobre ponto relevante. Então, o artigo 156, ele define o raciocínio geral. Quem alega prova, mas o juiz tem a capacidade, Ruth, de complementar. Ele tem uma capacidade, Samuel, instrumental de reforçar, de complementar a produção da prova. Percebam o seguinte, o juiz não pode, Camila, simplesmente substituir, Karen, as partes. Não cabe ao juiz dizer, olha, partes, fiquem tranquilas, não tragam prova nenhuma, porque eu vou provar tudo. Não é isso. O que o código está me dizendo aqui é que o juiz poderá, Júlio e meu queridíssimo Levi, complementar aquela prova no que ele considerar importante e relevante. Afinal de contas, ele é o destinatário mor da prova. Então, qual é a regra? Quem alega a prova.
mas o juiz não está de mãos amarradas. Ele tem uma capacidade instrumental ativa, desde que seja o quê? Suplementar, complementar, acessória. E o último dos artigos que formam essa tríade dos artigos que tratam da teoria geral é aquele artigo que positiva no Código de Processo Penal algo que já estava na Constituição. A Constituição dizia que são inadmissíveis no processo as provas obtidas por meios ilícitos. Está aí no artigo 5º, inciso 56. E aí o artigo 157 vai definir efetivamente isso. São inadmissíveis, devendo ser desentranhadas do processo, as provas ilícitas, assim entendidas, as obtidas em violação de normas constitucionais ou legais. Então percebe o seguinte, eu vou aqui interromper rapidinho o slide, porque eu quero trazer aqui um dos parágrafos desse artigo 157. O que o artigo 157 traz é dizer o seguinte, olha, as provas ilícitas são provas imprestáveis. As provas ilícitas são provas que eu não posso utilizar. E não apenas elas. Pela teoria da árvore dos frutos envenenados. Olha o que diz aqui o parágrafo 1º do artigo 157. São também inadmissíveis as provas derivadas das ilícitas, salvo quando não evidenciado o nexo de causalidade entre umas e outras, ou quando as derivadas puderem ser obtidas por uma fonte independente das primeiras. E aí, olha o que diz aqui o parágrafo 2º. Considera-se fonte independente aquela que, por si só, seguindo os trâmites típicos de praxe, próprios da investigação ou instrução criminal, seria capaz de conduzir ao fato objeto da prova. Então, percebe o seguinte, a prova ilícita, aquela prova que contraria uma regra constitucional ou legal, Sérgio, ela é imprestável. Eu tenho que descartá-la, eu tenho que destacá-la do processo. Só há uma situação, Roberto, em que eu posso usar a prova ilícita segundo a jurisprudência do STF. É quando aquela prova ilícita é uma prova que beneficia a defesa e é a única prova que a defesa tem. Tirando essa situação extrema, de ser a única forma que a defesa tem de provar aquela sua tese, eu tenho que descartar. E eu vou descartar não apenas a prova ilícita em si, eu vou descartar a prova que seja derivada dela. Então, se eu fiz uma interceptação telefônica, Camilinha, e dela produziu uma busca e apreensão, a ilegalidade da interceptação contamina a busca e apreensão. É uma prova ilícita por derivação. A não ser que uma não tenha nada a ver com a outra, ou se eu chegaria, de qualquer maneira, na busca e apreensão. Deixa eu trabalhar com 2 exemplos para a gente arrematar essa ideia bem. Vamos imaginar que a polícia está investigando e a polícia desconfiou, Sérgio, que naquela casa, Rua X, número 4, existe uma fábrica de roupas pirateadas, falsificadas. Aí, Juliana, imagina que a polícia faz uma interceptação telefônica ilegal e, com base nessa interceptação telefônica ilegal, Yasmin, consegue uma ordem de busca e apreensão do juiz. Ora, se a ordem de busca e apreensão está fundamentada exclusivamente nessa interceptação telefônica e a interceptação telefônica, Jamile, ela é ilegal, ela vai se contaminar. Essa busca e apreensão também será ilegal. Do ilegal, produz uma prova ilegal. Até aqui tá ok? Posso seguir? Ok, professor. Vamos fazer uma pequena variação. Vamos imaginar que a ordem de busca e apreensão para aquela determinada casa
esteve agora fundamentada em duas provas. Na mesma interceptação telefônica ilegal e no depoimento lícito, legal, bacaninha, de 3 testemunhas. Então, o juiz tomou aquela decisão com base nessas duas provas, uma legal e uma ilegal. O que diz aí o parágrafo? Como eu conseguiria chegar naquela prova, Samuel? Com a legal, com a base da legal, ou seja, aquelas testemunhas, se fossem só elas, já autorizaria a busca e apreensão? Essa busca e apreensão será válida. Eu simplesmente descarto a outra. Então, em resumo, se eu tenho uma prova ilegal que gerou uma outra prova, essa está contaminada, será ilegal e eu vou descartar. Agora, se essa prova derivada tem um pé na legalidade e um pé na ilegalidade, ela fica. O pé na legalidade é suficiente para que a gente tenha isso. Repito, Ruth, se aquela prova ilícita produzir uma outra, ou seja, eu só realizei a busca e apreensão porque antes eu tive uma interceptação telefônica ilegal, essa busca e apreensão será contaminada e será ilegal também. Agora, Ruth, se eu tiver uma prova que foi gerada baseada em outras duas anteriores e uma dessas outras provas ela for lícita, ela é suficiente para salvar, digamos assim, a prova derivada. Então, se a busca e apreensão foi ordenada pelo juiz com base numa interceptação ilegal, mas também com base nas testemunhas legalmente ouvidas, estas testemunhas, esse pé na legalidade, é suficiente, esse pé, para manter aquela legalidade da prova. Por quê? Porque eu chegaria na busca e apreensão independentemente da interceptação. Então, o raciocínio aqui útil que é, se eu descartar o braço ilegal da prova, o braço legal era suficiente para gerar a terceira prova? Era. Então, essa terceira prova fica. Tá claro? Eu vou fazer aqui rapidinho uma chamada. Não saiam, por gentileza. Tá bom? E eu já ouço as dúvidas de vocês. Só um minutinho, por favor. Eu sempre faço a chamada aqui pelo nome de vocês na lista, então não precisa responder a chamada, não. Só mais um minutinho.
Lembrando que eu sou o Paulo César, tá? Tá bom, Paulo, pode deixar, querido. Pessoal, alguma dúvida? Gostaram da aula? Tá tranquilo? Deu para pegar bem? Tá Seguimos ótimo. assim? Sim, Não desistiram ainda de mim, não? certeza que não. Muito bem. Queridos, um excelente fim de noite para vocês. Tá? Um beijo grande. Eu já vou colocar o slide agora no Ava, tá? E a gente se encontra, se Deus quiser, na quinta-feira para começarmos o estudo das provas em espécie. A gente vai ver a prova pericial na quinta-feira. Jamile, Kathleen, um beijão para vocês. Bom ver vocês. E até quinta-feira, se Deus quiser. Boa noite, professor. A todos também. Boa noite, boa noite.